Glória a Deus. Todo mundo feliz? Todo mundo aí acordado? Acordado, vivos. Vida, hoje a mensagem é vida. Mensagem de vida, ressurreição. Falar sobre Jesus é sempre bom, né? E vamos lá abrir a Bíblia. Êxodo 3, 13. Não, primeiro a nossa declaração. Esquecemos a declaração. Bíblia de papel, celular. Se está com ela aí, levanta ali, por favor. Vamos fazer a nossa declaração. Todos com a Bíblia? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Toda palavra tem poder no mundo espiritual. Glória a Deus. Êxodo 3, de 13 a 15. Êxodo 3, de 13 a 15. Êxodo. Aí o carioca fala 3, 13. Aí confunde com 6. É 3, de 13 a 15. Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia. Nenhum está com Bíblia, tem que se converter. Êxodo 3, de 13 a 15. Está exibindo ali NVI, eu vou ler NVI. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Abaixa a cabeça. Pai, tua palavra foi lida na tua igreja. Pai, que não venha nada de mim, Pai. Pai, tudo de ti, Pai, do teu espírito, para ministrar a tua igreja, o que tua igreja precisa ouvir, Pai. Pai, precisamos, Pai, do teu maná, o pão vivo, Pai, que desce do céu todo dia. Precisamos da tua palavra para mudar a nossa vida, Pai. Mude, Pai, mude. Todos nós precisamos de mudança. Mude, mostre para o que precisa ser mudado. Em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui, ele fala sobre o comissionamento de Moisés. Moisés estava lá no Egito e foi criado, né, pela princesa. Ele era um bebê que foi colocado lá junto ao rio e a princesa achou. E ele foi criado pela mãe dele, amamentando, e depois ele foi entregue. A princesa lá do Egito, ele foi criada lá como príncipe do Egito. E ele viveu 40 anos, né, nessa situação. Depois de 40 anos, vivendo como príncipe do Egito, ele mata um egípcio, numa briga lá entre dois hebreus, ele mata um egípcio. Aí ele foge para Midian. Em Midian, ele permanece o quê? Mais 40 anos no deserto, sendo preparado para poder libertar o povo. E depois, com 80 anos, né, 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto lá em Midian, ele é comissionado por Deus. O anjo, né, ele aparece em uma sarça ardente. E essa sarça, ela não queimava, né? Ela pegava fogo e não queimava, ela não se consumia. Em Horebe, né, no monte de Deus, né, ou o monte Sinai. E Deus o chama, né, do meio da sarça, né? Moisés, Moisés. E eis-me aqui, respondeu Moisés. Moisés, ele é chamado do meio da sarça. E ele recebe tira a sandália dos pés, porque este lugar é santo. E Deus se apresenta a Moisés. Eu sou o Deus de seu pai.
Teve uma mensagem aqui que eu falei quarta-feira, uma quarta-feira dessa aí, que o período que Moisés ele estava sendo cuidado pela mãe foi o período que ele recebeu ensinamentos bíblicos. E a gente vê quando Deus se apresenta aqui, eu sou o Deus de seu pai. Moisés, ele conhecia o Deus do pai dele. Aquele período ali da amamentação, que ele ficou com a mãe, ele conheceu Deus. Ele sabia de onde ele vinha e ele sabia quem era o Deus que ele estava falando. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E interessante, né, que o texto, se você pegar lá, Êxodo 3:6, quem gosta de anotar aí, se você pegar o texto, ele fala assim, eu sou o Deus de seu pai. Ele não fala assim, eu sou o Deus de seus pais. Não é dos seus ascendentes. Eu sou o Deus de seu pai. Aquele que foi ensinado lá no período que você estava sendo amamentado. Esse é o Deus que eu sou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés temia a Deus. Ele tinha um temor. Ele cobre o rosto para olhar para Deus. Só tem temor quem conhece Deus. Quem conhece o Deus que está diante dele. Esse tem temor. Quem não conhece Deus, não sabe quem Ele é, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, não teme. Trataria Ele como qualquer um, mas Ele cobre o rosto. E Arão, né, o pai de Moisés, provavelmente deu ensinamentos de quem era esse Deus. O Deus poderoso, né, o Deus que separou. Né? E Deus diz para Moisés que Ele vai tirar o povo de Israel do Egito e levar para uma terra boa, vasta, que há leite e mel. E Moisés ele fala o quê? Responde, eu não sou ninguém, Senhor. Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó? E Deus, ele comissiona aqueles que se acham ninguém. Deus gosta de pegar os improváveis. Por que ele gosta de pegar os improváveis? Porque os improváveis, quando fizer, sabe que não foi ele que fez. Foi Deus que fez, que Deus usou. Deus é o Deus que usa os improváveis. Ele pega lá os improváveis. Pegou Davi lá no meio lá da... Toma aqui, vamos lá. Você vai governar esse povo. Era um improvável. Nem o pai dele acreditava nele. Esqueceu dele. Não tem mais nenhum filho. Ah, tem o Davizinho lá. Vamos traz o Davizinho. O improvável se tornou rei. E Deus, ele gosta de fazer isso. Moisés, gago, não sabia falar e foi o libertador, né? O Moisés que matou o egípcio era o homem mais manso, né? Olha como Deus transforma. Olha como Deus trabalha na vida da pessoa. E esse foi o homem que foi escolhido. E Moisés pergunta, mas aí, quando eu chegar na frente daquele povo difícil, vocês sabem que o povo lá era difícil, de dura serviço, o que eu digo para eles? Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome na qual serei lembrado de geração em geração. E o nome naquela época, não só naquela época, né, hoje também, né, ele tem uma importância muito grande, um significado. E Deus, ele se apresenta não pelo o nome, mas pelo que ele representa. Ele se apresenta com o caráter dele. Ele não está dizendo simplesmente o nome. Ele, quando diz eu sou o que sou, ele está contando toda a história dele. Quem é o caráter dele? Quem é ele no mundo? E alguns nomes têm alguns significados. Jacó, aquele que segura pelo calcanhar, ou suplantador. Aí teve o nome mudado para Israel, né? Homem que luta com Deus. Abrão, pai elevado ou ilustre, foi mudado para Abraão, pai de uma multidão. Sarai, que significava minha princesa, foi mudada para Sara, mãe de nações. Noemi, agradável, que ela pede para não chamar mais ela de Noemi, para chamar ela de Mara, né? Todos conhecem a história de Noemi? Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Amargurada, sofrida, muda meu nome. O nome representava o que a pessoa carregava.
O caráter dela era representado pelo nome que ela carregava. E quando Deus fala, eu sou o que sou, o eu sou está me enviando, o que ele está dizendo? Que ele era um Deus autoexistente e independente. Que ele era um Deus criador e sustentador de tudo. Que ele era um Deus imutável e sempre confiável. Que ele era um Deus eterno em sua existência. Como que uma simples frase, ela representa um significado muito grande de quem era Deus. E quando ele fala assim, o eu sou me enviou, o eu sou me enviou, isso é o nome de Deus. É o nome impronunciável, né? O nome de Deus, Yahvé, né? Que você não tem ali vogais ali no meio, né? O Senhor. E eu sou, me enviou. E a gente vê no livro de João, os 7 eu sou de João. Já ouviram falar nos 7 eu sou de João? Jesus, ele falou 7 vezes eu sou. E ele falou eu sou, conjugado com uma missão ou com uma atribuição que ele veio cumprir aqui na terra. E ele fala 7 vezes o eu sou. E a gente vai bater hoje, nessa noite, esses 7 eu sou. E onde está o primeiro eu sou? Eu sou o pão da vida e o pão vivo. Ele está lá em João 6, 35 e 51. Quem gosta de anotar, anota aí. João 6, 35 e João 6, 51. Esse é o primeiro eu sou. E esse texto aqui, ele causa uma confusão tremenda, né? Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aí o 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus, ele introduz essa conversa falando sobre o maná que desceu do céu, que alimentou. Aquele povo recebeu aquele alimento, mas morreu. Aí ele fala sobre o pão vivo, que ele é o maná vivo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse é o verdadeiro, né? É o verdadeiro adorador, é o verdadeiro cristão. Tem que comer da minha carne para ter vida eterna e beber do meu sangue. Aí aqueles que escutaram ficaram o quê? Rapaz, esse cara está com uma ideia meio canibal. Comer da carne e beber do sangue. Naquele dia, Jesus, ele perdeu muitos discípulos. Ele vira para os 12 e fala assim, e vocês? Vocês não vão não? Para onde vou que só tu tens palavra de vida eterna? Vários foram embora com a palavra verdadeira. Mas aqueles 12 permaneceram, porque entenderam que dele vinha a palavra de vida eterna. E o que a gente está vivendo hoje nas igrejas? As pessoas recebem uma palavra mais dura, elas vão embora. Como acontecia com aqueles discípulos de Jesus. Aqueles discípulos foram embora. Receberam uma palavra para mudança, comer da minha carne e beber do meu sangue, eles foram embora. E esse texto, ele representa o verdadeiro evangelho. O que é o verdadeiro evangelho? Jesus ensina a buscar a sua palavra e viver em fé. O pão que desceu do céu, o pão vivo, Jesus é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne, a palavra de Deus, é o pão que alimenta. É a palavra que alimenta. E o que representa o sangue? O sangue é a salvação, é o viver em fé, é o viver por fé. Ele estava apresentando ali para eles o verdadeiro evangelho. Só que eles não estavam preparados para receber o verdadeiro evangelho. Eles estavam acostumados com o evangelho amaciante, aquele evangelho que dá uma massageada no ego, diz, não, você é o melhorzão do mundo, você pode tudo, mas não era bem assim. Ele apresentou para eles, tem que ter mudança, tem que ter arrependimento, tem que ter aqui, palavra, você tem que estar cheio da palavra, né? A gente está passando aí uns modismo gospel. Outro dia eu vi uma influência enterrando na casa dela a Bíblia, enterrando a palavra.
A palavra ela tem que estar onde? Coração e mente. Não é para estar enterrada. A palavra não é para estar enterrada. É para você estar manuseando. Para quando você precisar, ela está na ponta da tua língua para você usar. Calma aí, que eu vou desenterrar ela ali. Cadê a britadeira para eu desenterrar ela ali para eu poder usar? Não, ela tem que estar gravada no teu coração e mente. E Jesus está falando isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando ele fala isso, beber da sua carne, comer da sua carne e beber do seu sangue, ele está dizendo assim, vocês têm que se aprofundar na minha palavra, na minha lei, no que eu estou dizendo. Tem que se encher da salvação, daquilo que traz esperança, da fé, representada pelo sangue. E o sangue representa a vida em Cristo. A morte dele, houve sangue, né? A morte na cruz. E o sangue representa o quê? Vida. Vida. A Dávila falou aqui sobre vida. Nosso Deus é um Deus de vida, não é um Deus de morte. Ele é um Deus que ressuscita casamento. Ele é um Deus que restaura, é um Deus de vida. Ele não é um Deus que pede para você tirar a tua vida. Ele é um Deus que te dá vida e te dá alegria. Esse é o nosso Deus. É o Deus que te dá vida. E ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Dura é esta palavra. A igreja está preparada para receber uma palavra dura ou não? Ou vocês querem palavra de prosperidade? Palavra que vocês vão ficar ricos? Palavra que vocês vão conquistar o mundo? Ou vocês querem o verdadeiro evangelho? Uma palavra que traz mudança. Uma palavra que traga arrependimento. E qual é o ponto 2? Ponto 2 do segundo eu sou. É Deus, eu sou a luz do mundo. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. A luz revela o que está oculto nas trevas e manifesta as intenções dos corações. O que a gente fez aqui depois do louvor? Momento de arrependimento. O arrependimento é você trazendo luz sobre a tua vida. Não tem... onde a luz bate, ela revela tudo o que está. Às vezes um quarto bagunçado, você está tudo escuro, está tudo bom, né? Quando você acende a luz, ela revela tudo. A bagunça, a sujeira, tudo é revelado. Porque a luz, ela revela. E ele diz isso lá em 1 Coríntios 4,5, né? A luz revela o que está oculto nas trevas e manifesta as intenções dos corações. Temos um Deus, servimos um Deus que ele vê corações. Não adianta você fazer as coisas da boca para fora, falar as coisas da boca para fora, viver uma vida de aparência, mas Deus, ele está vendo o seu coração. A luz, ela traz direção em meio às trevas. Ela traz direção. Quando você está na estrada, aquela estrada escura com o carro, você apaga a luz, você não sabe nem para onde está indo. Acende os faróis, ela te dá a direção para onde você está seguindo, né? E a luz, ela representa isso. A direção que Deus quer para você seguir. Ele vai te dar a direção por meio da luz. Lá no deserto, a gente tinha o quê? A coluna de fogo, que ela iluminava, ela dava luz, dava direção. A coluna de fogo, ela dava luz, dava direção. E a gente precisa da luz para nos dar direção na nossa caminhada cristã. E quem é a nossa luz? Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá a direção. Ele é a luz do mundo. Ele que traz o arrependimento. Ele que dá a nossa direção na caminhada. Ele que é a luz. Ponto 3. Eu sou a porta. Está lá em João 10, 7 e 9. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Só existe uma porta, uma única porta. Não tem outras portas.
Só existe uma porta. Só existe um acesso. O que é porta? A porta, ela te dá acesso. Ela te dá acesso ao ambiente. E na semana também eu vi um vídeo de um desmanche, que era uma parede sem porta. Só que era uma parede falsa. Quando ela levantava assim, era um desmanche atrás. E os policiais desconfiaram porque como é que tem uma parede sem porta, sem acesso? Era uma parede falsa, que escondia. Todo ambiente, ela precisa de um acesso. O céu, ele precisa de um acesso, ele precisa de uma porta. E quem é a porta que dá esse acesso? Jesus. Jesus é a porta. Não adianta dizer várias coisas. Não existe salvação por meio de boas obras. Não existe salvação por meio de beleza. Não existe salvação por seguidores no Instagram. Só Jesus te dá o acesso. Ele é a porta que dá acesso. Ponto 4. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, 11 e 14. Como reconhecer um bom pastor? O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. A gente está num período que os pastores estão totalmente desacreditados, né? Você não consegue fazer uma alocação. Você é pastor? Ih, não, pastor não faço negócio com pastor não. Vender carro não faço negócio com pastor não. Vender carro jamais vendo carro para pastor não. Está totalmente desacreditado. A igreja está desacreditada por causa dos escândalos, por causa da repercussão que tem dado por meio da internet. E Jesus, ele ensina, ele é o bom pastor. E eu falo aqui todo culto, né? Pastores te decepcionarão. O bom pastor, ele nunca vai te decepcionar, porque ele deu a vida por você. Ele deu a vida lá na cruz pela sua vida. Pastores dessa terra decepcionam. Pastores, padres, rabinos, todos decepcionam. Carne e osso. Mas o bom pastor, ele nunca decepciona. Isso aí pode anotar. O bom pastor, porque ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele é o quê? Ele conhece as ovelhas. Jesus, ele conhece todos que estão sentados aqui. Ele conhece a todos. Chama pelo nome. Reconhece a todos. Esse é o bom pastor, que dá a vida e conhece as suas ovelhas. Davi, né? O Davizinho. Davizinho, chegava o urso, chegava o leão, para pegar uma ovelha dele, ele enfrentava o urso e o leão, defendendo as suas ovelhas, né? Jesus, ele é assim, ele é o bom pastor. Ele enfrenta as dificuldades para você. Ele rasga o leão, ele rasga o urso para te defender. Quando você é uma ovelha dele, ele faz e acontece para te proteger. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Glória a Deus, igreja. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus estava falando isso para quem? Alguém sabe? Marta. Marta estava sendo tratada por Jesus. Quando Jesus ele chega para ressuscitar Lázaro, né? Chega primeiro Marta, ela é tratada. Depois chega Maria, ela é tratada. E depois vai Jesus e ressuscita Lázaro. Mas antes, ele trata dos corações. Ele tratou de Marta, falando para ela o que era a ressurreição e o que era a vida. Jesus era o Deus, era o Deus na terra que providenciava a ressurreição e a vida. Mas não era só a ressurreição e a vida de Lázaro. Ele estava falando muito além para Marta. Era a ressurreição e a vida no último dia. O cristão, ele tem uma esperança, ele tem uma alegria, que ele vai morar no céu. Isso aí não tem preço,
não tem preço. A ressurreição e a vida, saber que vamos morar no céu. Lázaro, ele morre novamente. Foi ressuscitado naquele dia, mas ele morreu novamente. Mas essa ressurreição que Jesus está falando, ressurreição e vida, é a ressurreição para uma vida eterna, que só vem por meio de Jesus. Ele que garante a nossa ressurreição e a nossa vida. Não tem outra porta, não tem outro caminho. Só Jesus nos garante ressurreição e vida. E João 6,40, né? Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha a chave aqui da salvação. Você tem que crer em Jesus. Crer que ele veio e morreu pelos seus pecados e que ressuscitou o terceiro dia. É só você crer e você recebe a salvação. Você não precisa queimar teu corpo, você não precisa se oferecer em sacrifício, você não precisa doar todos os seus bens, você não precisa nada. É só crer. Jesus é o teu Salvador. Declarar que ele é o Salvador da sua vida. Renata falou sobre os compartimentos, né? Os compartimentos da vida. Jesus é que ele quer uma entrega completa, não compartimentos. Toda a vida, toda a vida. A minha família, meu trabalho, tudo, ele quer tudo. Ministério, ele quer tudo diante dele. Ele quer tudo. É um Deus que quer tudo. Enquanto você não entrega tudo, ele não opera tudo que ele tem para operar na sua vida. Ele quer tudo que você tem. Tudo, todas as áreas. Não fica segurando áreas. Senhor, da minha vida profissional cuido eu. Trata do resto. Aqui eu domino. Aqui eu sou o cara. Eu domino. Não, entrega tudo. Coloca nas mãos dele. Coloca nas mãos dele e ele vai trabalhar na sua vida. 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho, ele é o único que pode te levar até Deus. Ele é o único. Não tem intermediador. Ele é o único que te leva até Deus. Ele é o caminho. Não tem outro. É Jesus. Ele é a verdade. Ele é a verdade que pisou nessa terra. O Deus revelado. Ah, mas eu não sei como é que é Deus. É só olhar para Jesus. Jesus é Deus. Ele é a verdade. Ele é a transfiguração. Ele é Deus andando entre nós. Foi Deus andando entre nós. Ele é a verdade. É a revelação final e suprema de Deus como homem nessa terra. Você olha para Jesus e você sabe quem é Deus. Ah, Jesus, ele perdoou a mulher adúltera. Vá e não peques mais. Esse é Deus, o Deus que perdoa. Ah, mas e aquele Deus lá do Antigo Testamento, lá que matava as nações lá e destruía tudo? É o mesmo Deus. O mesmo Deus que perdoou aquela mulher. Não tem Deus diferente. É o mesmo Deus. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento era para honra e glória do nome dele. Para mostrar quem ele é. O nome dele. Para mostrar a verdade para as nações, que só existe um Deus, o único Deus. Não é adorando outros deuses que a gente consegue alcançar Deus. Se a gente for fazer uma alta análise, a gente tem ídolos nas nossas vidas. Ídolos. Pode ser uma profissão, pode ser uma casa, pode ser um filho. A gente tem que analisar. Será que eu estou tendo um ídolo na minha vida? Eu estou colocando alguém à frente de Deus? Porque aqueles povos, eles foram destruídos por conta da idolatria. Porque Deus, ele zela pelo nome dele. Será que eu estou tendo ídolos na minha vida? E Deus, ele é o caminho, ele é a verdade representada aqui. Se você olhar para Jesus em todos
os detalhes, você vai ver Deus nele. Quem olhar para mim vai ver o Pai. Jesus ele fala isso. Quem olhar para mim vai ver o Pai. E ele é a vida. Jesus é o único que concede a vida eterna. É ele que te dá a vida eterna. É ele que pode te dar uma morada no céu. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode dar vida. Só Jesus ressuscita. Aquela área da tua vida que está morta, Jesus ressuscita. Aquele marido e aquela esposa que estão mortos, Jesus ele ressuscita. Ressuscita essa vida espiritual. Jesus ele ressuscita. Aquele filho que você ensinou eles no caminho do Senhor, ensinou a vida toda e hoje ele não quer nada com Deus, Jesus ressuscita. Ressuscita esse filho e traz ele para os caminhos do Senhor. Só Jesus ressuscita. Eu sou a videira verdadeira. Esse é o 7º eu sou. João 15, 1 e 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não adianta receber Jesus como único e suficiente Salvador. Você tem que estar nele. Você tem que permanecer nele. Você tem que ser um galho junto à videira verdadeira, recebendo a seiva da videira verdadeira. Essa seiva é que vai te alimentar. Essa seiva é que vai fazer você produzir fruto. Se esse galho, você recebe Jesus, é enxertado na videira, mas daqui a pouco você se corta ou é cortado, você não recebe a seiva, você seca. Vocês têm que estar conectados na videira para receber essa seiva e por meio dessa seiva você apresentar frutos. Não existe uma vida cristã sem fruto. Eu vou receber Jesus, vou trancar no meu quarto, vou criar um bunker, né? Subsolo com alimento e vou esperar ele voltar. Você tem que apresentar frutos. Você tem que levar a palavra. Você tem que levar frutos, tem que apresentar frutos. O cristão ele não pode morrer em si mesmo. O cristão ele recebeu algo muito precioso. Algo muito precioso. E ele tem que querer. E ele tem que querer que todos que estão em volta dele recebam esse algo precioso. Só existem dois caminhos. Dois caminhos. Não existe uma terceira via. A salvação. Eu costumo dar aula para as crianças. Aí eu faço uma linha no chão. Aí eu boto uma linha. Só tem dois lados. A salvação. Aqui o paraíso. O gozo eterno. Viver com Cristo. E a outra linha aqui é inferno. Não tem o meio termo. Não tem aqui. Eu vou ficar aqui. Vou agradar os dois. Vou agradar esse lado, agradar esse lado. Eu fico no meio termo e estou bem. Não tem. É dura. É dura a palavra. Mas aquela pessoa que você ama, aquele irmão, se ele não recebe Jesus como Salvador, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Não tem. Ele vai para o inferno. E isso tem que nos incomodar. Tem que nos incomodar. Eu tenho dois irmãos que isso me incomoda. Me incomoda isso. Se eles não receberem, eles vão para o inferno. Eles precisam receber. E isso eu tenho que orar. No mínimo orar pela vida dele. Às vezes é até chato, né? Ficar falando o tempo todo. Deus vai enviar outras pessoas para falar. Deus envia outras pessoas. Mas a sua oração, ela é importantíssima. As pessoas que você ama, elas têm que estar na tua oração. Ela tem que fazer parte da tua oração. Senhor, lembra de fulano. Esteja enviando a pessoa. Esteja, Pai, amolecendo aquele coração. Que ele receba a palavra e frutifique e bate, que seja uma terra fértil. E que haja mudança, que haja arrependimento. Essa tem que ser a nossa oração. Isso tem que nos incomodar, igreja.
tem que nos incomodar. Não podemos ser inertes nisso, insensíveis com essa situação. Só tem dois caminhos: a porta estreita e a porta larga. O caminho estreito e o caminho largo. Só dois caminhos. Não tem o caminho mais ou menos, nem a porta mais ou menos. É o estreito e o largo. Glória a Deus. É duro, mas é verdade. Dura a palavra. Como aconteceu lá com Jesus, né? Espero que ninguém vá embora. Permaneçam. Permaneçam. A palavra, ela tem que trazer mudança. Ela tem que trazer transformação. Eu não posso sair aqui e isso aqui tem que estar moendo no meu coração. Sair daqui na segunda-feira amanhã. Caramba, o meu irmão não é convertido. O meu irmão não recebeu Jesus. Preciso intensificar minhas orações. Preciso brigar pela vida do meu irmão. É uma briga. O mundo espiritual é uma briga, é tomada à força. É briga. O mundo espiritual é tomada à força. Briga, é briga. Temos que brigar. Não podemos ser passivos. Passivos. Senhor, tá. Faz a tua vontade. Senhor, brigue pela vida de quem você ama. Briguem pela vida de quem você ama. E hoje a gente passou pelos 7 eu sou. Louvor, pode subir, por favor? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele se apresentou nessas 7 eu sou como o Deus que é a palavra, o Deus que é a luz do mundo, o Deus que é a porta de acesso, o Deus que é um bom pastor, o Deus que ressuscita e dá vida, o Deus que é o caminho, a verdade e a vida, o Deus que é a videira verdadeira. Isso aqui é Jesus se apresentando para nós, se apresentando como aquele que é a solução dos nossos problemas. Mas a minha vida está muito difícil, não tem mais jeito. Eu já fiz muita coisa errada, eu não sou merecedor. Não sou merecedor desse Jesus. Você é merecedor desse Jesus. Você é merecedor desse Jesus. Ele te conhece. E nesse momento, Ele está intercedendo pela sua vida. Nesse momento, Ele está intercedendo por você. Ele está falando com o Pai o teu nome. Olha lá, Senhor. O Eberson está lá. Ele está lá na tua igreja, na tua casa. Ele está lá. Ele está intercedendo por você. Esteja cuidando da vida do Eberson. Cuide da vida dele. Esteja dando uma direção para ele. Esteja endireitando os caminhos dele. Ele está lá, intercedendo por você. E eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. O eu sou, ele está aqui hoje. O eu sou o que sou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? É um Deus geracional. E ele tem um no carisma que se chama aliança de sangue, né? Quando Deus ele faz a aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, ele muda o nome dele. Ele agora vai ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Um Deus de vivos, mas não um Deus de mortos. Ele é um Deus de vivos. E Ele quer, hoje, ser o Deus da sua vida. É só você declarar assim, aí, Deus do Eberson, aí o Deus do meu pai Luiz, o Deus do meu avô Wilson, o Deus do meu pai Luiz e o Deus do Eberson. Declare isso na sua vida. O Deus, e fala o teu nome. Você tem que ser conhecido por esse nome. O Deus de fulano. Eu vou lá recorrer ao Deus de fulano, porque ele opera maravilhas na vida dele. Eu vou procurar lá o Deus de fulano,
porque ele já fez muitos milagres na vida de fulano. É isso que você tem que ter na tua vida.